por último, estou falando demais, só falar mais, é o terceiro, que é o bem morrer. Até alguém brincou, a minha irmã, não sei onde ela anda, credo que tétrico falar da morte num livro. Mas eu achei muito interessante aquilo que eu comecei a ver na igreja como o atestado de óbito. Os atestados de óbito na igreja aqui catedral, eles vão até 1982, bem recente. Mas não é só a escrita, a redação daquele religioso. Faleceu da vida presente Maria Angélica. 40 anos, pouco mais ou menos. Todos são iguais. Faleceu João, 50 anos, pouco mais ou menos. Porque não tem registro. E a igreja, uma coisa interessante, vocês vão vendo o batizado, ela não tem a data de nascimento da criança. Porque a criança nasce para a igreja no dia que ela é batizada. Você vai ter data de nascimento de criança só no final do século XIX. Então tem costumes muito interessantes. Mas, voltando ao óbito, eu comecei a perceber umas coisas que eu não estava entendendo muito. Por ser pobre, foi amortalhado em pano branco e sepultado na igreja matriz de São José dos Pinhais. Por ser pobre, não deixou testamento. Aí eu disse, mas que testamento é esse? No começo, eu confesso a vocês, professora de 300 anos, mas eu não sabia que o testamento ali, ele não é aquele testamento que nós temos hoje, passado em cartório, que você deixa a tua casa, os teus bens materiais para alguém. Certo? Ali não. O testamento, que até contemplamos, vocês vão ver uma subunidade, era eu colocar todos os meus desejos a partir do momento que eu fechei meus olhos e morri. Porque eu tinha uma crença que, se eu deixasse testamento, eu teria mais chances no céu, no além. Então, tipo assim, deixo... 25, até é o exemplo que eu coloquei aqui, eu lembro dessa pessoa, José Simonei, ele morre no final do século XVIII, tem esses registros se encontram na Catedral de São José, ele deixa 25 missas pela alma do meu pai, 25 missas pela alma da minha mãe, e vai uma coleção de missa, missa. Quem faz testamento tem dinheiro, porque tinha que deixar pago. Por quê? Aí eu fui pesquisar. Então, era um costume português. Eu já tinha que fazer uma poupança, deixar dinheiro, para quando eu morrer, começasse a existir missa na igreja onde eu participava, para a família, para eles me receberem no céu. Quando eu morrer, quero ser amortalhada com o hábito de Santa Teresinha. Por quê? Então, faziam aquela mortalha e eu ia para o meu funeral com a roupa de Santa Teresinha. Ela ia me receber no céu. E aí o sepultamento na igreja. A nossa igreja matriz de São José dos Pinhais, ela começou a receber pessoas para serem sepultadas nela desde a virada do século XVII para o XVIII. E ali continuou até 1856, que vocês vão ver ali, que com muita briga se inaugura um cemitério em São José, no Arrabalde. No Arrabalde da Rui Barbosa, com a Isabel Redentora, ninguém queria ir para lá. Porque quanto mais longe eu estou do altar principal da igreja, eu vou demorar mais tempo para chegar no céu. Imagina aquele cemitério, quantas quadras da nossa igreja. Então, deu um auê. Teve municípios brasileiros que as pessoas não aceitavam mesmo. Né? Por quê? Porque o meu corpo tinha que estar dentro da igreja. E aí a gente começa a ver aí aquela diferença social gritante. Faleceu João, escravo do Pedro da Silva, foi sepultado fora da porta da igreja matriz, ao lado esquerdo da parede. O escravo fica para fora. O riquinho já deixa no testamento. Eu quero ficar ao lado do altar-mor, abaixo da imagem de Santo Antônio. Então, vocês vejam
não é uma crítica à instituição Igreja Católica aqui. Eu estou colocando um comportamento que se cria ao longo dos séculos na Europa e que São José dos Pinhais, claro, cultura portuguesa, colonizado. Porque o que vai prevalecer? Quando os portugueses chegam aqui, você não tem um espaço vazio, você tem várias comunidades indígenas, né? Aí vêm forçados os negrinhos da África, coitadinhos. Tudo bem, eles vão conseguir impor a sua cultura, a sua religiosidade de jeito nenhum. Então, isso tudo a gente quis mostrar aqui. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de ver como é interessante, por exemplo, daí cria-se o cemitério. É proibido por lei ter sepultamento dentro de igreja. Ninguém mais aguenta o cheiro. No outro livro até nós colocamos um relatório dos vereadores de São José dos Pinhais em 1854 para o presidente, foi recém-assumido Zacarias de Góes Vasconcelos, que eles dizem aos vereadores que o templo mais imundo, talvez, do Império era a Catedral hoje Catedral de São José, por causa do mau cheiro, de tantos corpos que ali eram sepultados. Tira a tábua, não tem caixão, é a mortalha, né? E vai colocando aquele povo. Então, quando vai para o cemitério, a gente começa a notar uma outra coisa. Vocês vão ver aí a legislação que a gente conseguiu, inclusive, nos códigos de postura, etc., primeiro da Câmara, depois Prefeitura, começa a se identificar um novo comportamento, novamente, essas diferenças sociais. Eu tenho uma foto até que eu tirei do cemitério. Então, a capela, a ostentação de uma capela, por exemplo, ela vai mostrar o quê? Né? Está lá na página 318, né? As construções dos mortos. Então, será que o Joãozinho da Silva, escravo, ou então o trabalhador agregado, ele tem condições de pegar e construir uma capela tipo essa que aparece na página 319? Então, a realidade socioeconômica, ela se transfere de dentro do espaço da igreja para o espaço do cemitério. Entenderam? Então, é muito interessante que até a década de 60, 1960 agora, 1970, a classe média de São José dos Pinhais, ela tem sepultura em cova de terra. Poucas são as pessoas que têm essa condição aqui. Inclusive, tem uma citação que achei muito boa, ali vocês podem depois ter oportunidade de ler, que é, por que isso? O que o imaginário do homem do século XX, do século XXI, imagina? Por exemplo, esse autor ele coloca bem ali, né, quando ele diz: para que construir esses edifícios grandiosos que querem desafiar o tempo? Existem razões que justifiquem tantos gastos? Olha a pergunta que ele faz. Como foram levados a termo esses trabalhos? E daí ele vai questionando que dentro do imaginário das pessoas, essa relação que nós temos com a morte, né? Então, é uma coisa muito cultural. Né? A própria, agora, século XXI, é o crematório que nós falamos aqui no final. Né? O que as pessoas pensam com isso? E dentro da nossa São José dos Pinhais, essas mudanças, até nos velórios. Nós tivemos muita coisa interessante. Aqui não se chamava carpideira. Já viram falar nas carpideiras do Nordeste? São José também teve. E era muito interessante. As pessoas pagarem... Eu quero ter uma ostentação, a minha família, e falece alguém da minha casa, para ir da minha casa, que era o velório em casa, até a igreja, ou depois até o cemitério, eu pago os acompanhantes. Teve isso também. Quanto mais gente, mostra que eu tenho uma posição melhor. Deu para entender? Então, são costumes, eu quis retratar isso. Eu confesso, é um trabalho simples, deu muitas horas e horas e horas de pesquisa, mas eu estou entregando a vocês, esperando que vocês, quem gosta de história, leia, goste,
e veja se dá para aproveitar alguma coisa, assim, eu acho que do nosso conhecimento, fazer uma reflexão. Porque toda a história, você conhecer o passado, o que te leva? É analisar melhor o presente. Então, eu fiz. Tem um autor que até eu cito ali, o Alfredo Bossi, e eu acho que ele é um dos maiores intelectuais brasileiros vivos hoje, professor da USP, e ele coloca mais ou menos assim, que quando você vai montar, você vai pegar, porque o passado, ele traz subsídios para o nosso presente, não é mesmo? Nós construímos e nós vivemos um presente repleto, recheados desse passado, que de repente, consciente ou inconsciente, ele está posto. Né? Mas ele diz que quando o pesquisador, é mais ou menos assim, ele fala, quando o pesquisador vai procurar lá, no baú, ele vai tirando. Daí eu comecei a imaginar, ele diz roupas velhas, né? Eu comecei a imaginar assim, eu abri um baú, eu peguei uma porção de retalhos e tentei construir uma colcha que saiu isso aqui. Com certeza, cada um que está aqui presente, se fosse fazer a mesma coisa, não sairia igual. Porque teria outros olhares, pegaria outros retalhos, e a colcha teria sido construída, confeccionada de forma diferente. Mas é uma contribuição, mais uma contribuição que eu deixo para São José, com muita humildade, como eu disse, todos que estão aqui, eu quero acreditar mesmo que gostam de história, né, senão não teriam vindo aqui. E lembrando disso tudo, eu queria pegar o que está na página, pegando as folhas, peguem lá, 1, 2, 3, 4, 5. Também uma coisa que eu queria deixar, lembrei agora quando mexi aqui, na ficha de catalogação, esse livro é uma produção independente da Maria Angélica Maroc, porque já chegaram a perguntar para mim se era da prefeitura, se era da Câmara, porque nós estamos aqui, eu agradeço o Assis que nos deu espaço, não é mesmo? Mas não foi feito em parceria ou sob encomenda de prefeitura ou de qualquer outra título, da própria igreja poderia ter sido, certo? Então, eu queria que vocês, por favor, pegassem lá na página, na folha 4, obrigada. Assim, não é obrigatório, e algum livro já coloquei, outros não, a dedicatória do livro. O autor, quando termina o livro, ele faz uma dedicatória. Esse livro eu terminei em outubro de 2010, ele atrasou um pouquinho para ser lançado, mas lá naquela época já eu tinha escrito isso aí, que eu gostaria de ler agora, para terminar a minha fala, que já cansei vocês. Diz assim: dedico esse livro a todos aqueles que, de forma anônima ou não, vejam bem, a todos aqueles que, de forma anônima ou não, contribuíram para a construção da história de São José dos Pinhais. E ainda, aos que atualmente não medem esforços em defesa de sua preservação e divulgação.